Olá, turma! Estamos aqui de volta, agora para discutirmos sobre as questões que se voltam para as considerações sobre a educação inclusiva. Desta forma, vamos dar início. A democratização das oportunidades educacionais tem surpreendido as instituições educativas, que não se viam responsáveis por esse grupo de educandos, por descaracterizar-se do formato a priori, idealizado. Mas, apesar das relutâncias contrárias, as discussões referentes à temática não se extinguem. Ao contrário, estão cada dia mais fleumáticas, com a compreensão de que o movimento da tendência inclusiva é universal e irreversível. Então, antes, a escola ela não tinha essa preocupação no sentido de trabalhar com uma educação inclusiva, onde todos os alunos, mesmo aqueles que tinham deficiência ou não tinham esse olhar específico, esse olhar inclusivo, Mas hoje a escola ela já trabalha com a perspectiva de uma educação inclusiva. A prioridade hoje é essa, trabalhar com a educação que seja de fato inclusiva. Então, ao contrário do que se via antes, hoje a temática se volta justamente para uma educação que possa atender a todos dentro do espaço escolar de forma inclusiva. E essas discussões, elas não param, Elas são universais e irreversíveis. Não vai parar realmente essa discussão, porque hoje se quer justamente que a educação seja cada vez mais inclusiva, a escola esteja aberta à adaptação dessa inclusão que é emergente e que precisa ser trabalhada dentro do espaço escolar. Todos os alunos com necessidades educacionais especiais precisam ser acolhidos dentro do espaço escolar, sobretudo no ensino regular. Para que haja um ensino de qualidade, voltado ao atendimento à diversidade, há que se valorizar a docência, considerando o sentido existencial de sua formação, beneficiando ou prejudicando inúmeras gerações com a repercussão de seu trabalho. Portanto, é de fundamental importância que se invista seriamente na formação inicial e continuada dos profissionais da educação, para que os alunos se sintam cada vez mais inclusos dentro da escola e até mesmo dentro do espaço de sala de aula. É preciso investir na formação de professores. Os professores precisam estar habilitados a receber alunos com deficiências, dentro do espaço de sala de aula, para que eles possam conduzir o processo de inclusão de maneira mais eficaz. É preciso, repito, sobretudo, a formação continuada do profissional, visando a melhoria de suas práticas pedagógicas para que as mesmas sejam cada vez mais inclusivas e que, de fato, a inclusão aconteça dentro do espaço escolar, onde as diversidades educacionais precisam ser respeitadas e valorizadas. Atualmente, a política nacional de educação, centrada na educação para todos, abrange de modo geral a educação de pessoas com todos os tipos de deficiência, com condutas típicas e de altas habilidades, considerando o desenvolvimento integral de suas aptidões. Então, a política nacional de educação hoje, ela se centra, sobretudo numa educação de qualidade para todos. Está buscando efetivar essa educação para todos, de fato, no ambiente escolar, para que todos os alunos, sejam deficientes ou não, mas, sobretudo, alunos que tenham deficiência possam ser inclusos de maneira respeitosa, de maneira adequada, todo o espaço escolar, seja no seu formato estrutural, ou docente, ou, no caso, práticas pedagógicas, deve estar aberta a essa diversidade e desenvolver um trabalho que, de fato, a inclusão
aconteça de forma integral, respeitando as aptidões do alunado que se enquadra nessa questão de alunos com deficiências que têm dificuldade de aprendizagem, mas mesmo assim têm suas potencialidades de aprendizagem e precisam desenvolver suas habilidades. Não só alunos com deficiências voltadas para a questão física, mas também aqueles alunos que se voltam para as altas habilidades, que nós dizemos que são alunos tidos como superdotados. Enfim, há uma gama de diversidade dentro do espaço escolar que precisa ser estudada, que precisa ser trabalhada de uma maneira a qual a educação inclusiva aconteça de fato. Cabe às instituições educacionais constituir um eixo articulado do trabalho educativo, vislumbrando a adequação da formação profissional frente aos desafios da sociedade inclusiva. É necessária a construção de um ambiente favorável à diversidade, rompendo o paradigma de unilateralidade educacional, investindo na programação de benefícios intra e transpessoais. Então, a escola ela precisa trabalhar o seu alunado de maneira integral, respeitando, sobretudo, a questão da diversidade, tornando o espaço escolar em um ambiente onde favoreça, de fato, a questão do respeito da diversidade existente da mesma, rompendo com paradigmas tradicionalistas, fazendo com que o trabalho educativo aconteça, de fato, de maneira inclusiva. A formação de seus profissionais deve ser adequada para atender a demanda da diversidade que acontece de maneira emergente dentro do espaço escolar. A sociedade precisa ser inclusiva e, para tal, a escola tem a função de trabalhar questões voltadas para a aceitação da diversidade e da inclusão em seu ambiente. Ao agir conjugadamente, as diferentes instâncias estarão ao lado da escola, oferecendo subsídios para que a mesma atue correspondendo eficazmente com as adaptações ou adequações que atendam suas especificidades. Estarão, dessa forma, habilitadas a desconstruir o estigma da alienadora discriminação e do preconceito, que tem se constituído em barreiras impeditivas do avanço das interações no cenário escolar, dificultando o diálogo com a diversidade. Então, a escola ela precisa eliminar a questão dessas barreiras preconceituosas que ainda existem, que às vezes acabam por impedir que a escola se torne cada vez mais inclusiva. Então, essas barreiras elas têm que ser eliminadas. A educação não pode se render ao estigma de alienação. A discriminação, de fato, precisa acabar. A escola precisa ter subsídios eficazes para que tanto o corpo docente como a escola, de modo geral, possa estar adequada e adaptada a atender essa demanda específica que se volta para a questão de uma educação inclusiva. O diálogo, a interação deve ser favorecida na prática dentro do espaço escolar, respeitando toda a diversidade. O conhecimento e a educação exercem distinto papel no processo de organização e formação de uma sociedade, como instrumentos formadores de ideias, geradores de concepções articuladas com os destinos da humanidade. Esta importância decorre da crescente exigência de uma sociedade em um processo de constante renovação, em busca incessante pela causa dos ideais democráticos. Então, a escola precisa cada vez mais ser democrática, cada vez mais estar aberta para o processo de inclusão, de uma educação que, de fato, seja inclusiva e que respeite a diversidade dentro do seu espaço, para que, de fato,
ela possa ser uma instituição que busque constantemente renovar-se e adequar-se à demanda atual. O estudo permitiu avaliar o alcance dos resultados de ações conjugadas originárias dos diferentes segmentos sociais pertinentes ao favorecimento da inclusão, considerando o significativo valor do trabalho educativo na consolidação dos direitos de cidadania inerentes a cada cidadão, a partir do seu conhecimento. Então, que esse estudo realmente, sirva como reflexão no sentido de tornar a escola mais cidadã, mais inclusiva, a partir dos conhecimentos que nela são desenvolvidos. Desta forma, encerramos aqui o nosso assunto com relação a algumas considerações voltadas para a educação inclusiva e que a mesma possa, de fato, surtir um efeito menos preconceituoso com relação à diversidade existente na escola. Que todos possam ter compreendido todos os assuntos aqui abordados até então e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.